E aí, galera, sejam bem-vindos ao Ao nosso nosso mundo. E no mundo. vídeo de hoje, como prometido, viemos trazer para vocês toda a documentação necessária que foi possível termos o nosso visto aprovado para Portugal. Então, como Aí. a documentação é muito longa e muito extensa, tem documentação que precisamos juntos como um casal, porque esse visto, como os muitos perguntaram, qual é o tipo de visto que vocês estão indo e tal, nosso visto é um visto de promessa de trabalho. Então, eu já tenho uma empresa que enviou um documento para mim que iria me contratar lá. Então, tem documentos que precisamos juntos, documentos que precisamos separados. Então, no vídeo de hoje, vamos passar toda essa documentação para vocês. Então, galera, como o David falou, né, o visto dele não é de procura de trabalho, é um visto de promessa de trabalho. Ele já tem um contrato de uma empresa que prometeu um trabalho para ele. Então, lá ele vai chegar, ele não vai ser CLT, ele vai ter que abrir uma empresa, ele vai se tornar um microempresário. Ele vai abrir tipo um MEI, um CNPJ em Portugal, para ele prestar serviço para várias empresas, não precisa ser só para essa que enviou o documento para ele, né? Mas por ele ter um vínculo com essa empresa, ele vai ter que apresentar algumas notas fiscais, vamos dizer assim, dos serviços prestados para essa empresa, né? Então, por isso que ele vai ter que abrir uma empresa chegando lá e emitir alguns recibo verde, Recibos né? verdes. Isso, o recibo verde para eles é como se fossem as nossas notas fiscais aqui do Brasil, né? Para comprovar que ele prestou serviço para essa empresa. Então, esse é o visto de promessa de trabalho. Para tirar esse visto, a gente precisou reunir alguns documentos, né? Como o David falou, alguns são os mesmos documentos para nós dois, né? Lógico, os dele e os meus, mas a mesmo documento, e alguns só ele tem que mandar e alguns só eu. Então a gente vai começar, né? Pode falar. Como é um visto de promessa de trabalho para mim, então esse visto é direcionado para o David. E a Jéssica, ela está como agrupamento familiar. Por isso que não, os documentos são um pouco diferentes. A gente precisa de documentos juntos, mas tem alguns documentos que são diferentes. Eu tô indo como acompanhante dele, como a gente é casado, eu tô indo para acompanhar meu marido, né? Então, eu vou passar para vocês os primeiros documentos que a gente, como um casal, temos que os dois apresentar, tá? Primeiro de tudo, vocês já sabem, né, gente? Ó, passaporte válido e vocês vão precisar enviar a cópia também do passaporte. Não só da página inicial, ali onde tem a fotinha, a assinatura, mas também de todas as páginas que tiver carimbo. Se você já tiver viajado para algum lugar, vocês vão tirar foto desses carimbos também. Se não, é só ali da primeira página. Vocês vão precisar enviar também duas fotos 3x4, tanto o David quanto a Jéssica. Outra coisa, declaração de imposto de renda. Tem que mandar junto também. Ah, Jéssica, mas eu não declaro imposto de renda. O que eu ganho no Brasil não é necessário. Então, vocês vão lá, vão fazer o documento de isenção e vão mandar junto também. Tanto a pessoa principal quanto o acompanhante. Outra coisa que tem que mandar é os extratos bancários dos últimos 3 meses. O David tem que tirar um da conta que ele tem no nome dele e a Jéssica um do nome da Jéssica. Por mais que a Jéssica não tenha movimentação nenhuma, ela precisa desses 3 meses de comprovação de Extrato bancária. bancário, É só um é. extrato bancário. No nosso caso, foi uma exceção porque a gente acabou mandando nossos extratos da Irlanda, porque os últimos 3 meses eram da Irlanda. Então, a gente só mandou o nosso da Irlanda e o nosso do Brasil também. O do Brasil não tinha movimentação, mas o nosso da Irlanda justificava o porquê que o nosso do Brasil não tinha. Mas no caso de vocês, quem vai direto do Brasil, é só o extrato aqui do Brasil mesmo. Depois disso, vocês vão precisar de um seguro-saúde. Quem já viajou para a Europa, mesmo como turista, sabe que a Europa inteira pede, é obrigatório um seguro-saúde para quem for viajar para a Europa. E Portugal não é diferente. Ou vocês podem, né, contratar um seguro privado, que não é barato, mas o Brasil ele tem um acordo com Portugal, então ele fornece alguns documentos. E um dos documentos é esse, um seguro-saúde gratuito para quem vai viajar para Portugal. O nome dele é PB4. Vocês podem solicitar ele direto no site do Gov. Sabe aquele site onde vocês tiram a certidão de vacinação do Covid, febre amarela? No site do Gov mesmo. Você vai entrar no cadastro de vocês, lá vai ter a opção de solicitar o PB4. Quando a gente começou o processo, né, lá na Irlanda, ele varia só por um ano. No entanto, esse foi o documento que a gente teve que refazer.
mas agora ele tem validade de 5 anos. Então, durante 5 anos, vocês podem usar esse seguro lá em Portugal. E isso tem que fazer um para o David e um para mim. Outra coisa que precisa são antecedentes criminais. Isso também é fácil, né, gente? Só entrar lá no Nada Consta, tirar lá o certificado de que vocês não devem nada para a justiça. E outra coisa que vocês precisam ter é o comprovante de onde vocês vão ficar. No caso, uma carta de alojamento. Dessas opções são quais? Você pode ir no Booking e ter um Airbnb, Reserva. pode ter um hotel. E no caso, se você conhece alguém que já está residente, legal, ele pode fazer uma carta se responsabilizando pelo seu alojamento. É uma carta de alojamento, que foi o nosso caso, né? Que vocês vão ter onde ficar quando chegar. É isso que eles precisam saber, que vocês não vão ficar na rua. Então, se vocês conhecerem alguém lá que mora legalmente, a pessoa também pode fazer. É parecido com a carta convite, mas a carta convite é para quem vai como turista, né? A carta de alojamento é a pessoa comunicando que você vai ficar na casa dela até ter condições de alugar uma casa própria. Agora é a parte da documentação que só eu tive que mandar. Esses documentos somente eu tive que fazer, que é um currículo. Eu tive que montar um currículo com as minhas experiências aqui, com experiências que compatibilizam, né, com o que eu iria fazer em Portugal, o que eu vou fazer em Portugal, né? Então eu tive que montar esse currículo bonitinho, né, do modo europeu. Tem vários sites no YouTube, tu consegue achar, no Google tu consegue achar, então é muito simples, é só montar um currículo lindo, maravilhoso e mandar lá junto. E também o contrato de promessa de trabalho, que esse é o grande check do processo todo. É o documento principal. É o documento principal, é um documento que, no nosso caso, por isso que foi tão importante, a assessoria, ela fez esse contrato para a gente e a gente só mandou, né? Ela já deixou preenchido já com os dados completos da empresa que vai te contratar, ela tem que botar todos esses dados, todos os dados do colaborador também, que sou eu, né? E também, nesse contrato, tem que constar o salário que está sendo prometido para você. Como temos um agrupamento familiar, o valor que tem que constar nesse contrato é o valor de um aluguel, de um pagamento mínimo, do salário mínimo, do salário de mínimo de Portugal, que hoje está em torno de 820, eu acho que aumentou um pouco, mas até o momento era 820, e mais 50% desse valor para o agrupamento familiar, que seria um dinheiro que eu sei que eu ganharia para manter a minha casa, né? Eu e a minha esposa. Então, é sempre bom, né, botar um valorzinho maior, mas isso com a nossa advogada que fez, então já veio tudo prontinho para a gente enviou para a empresa assinou, reconheceu e mandou para a gente. Eu assinei também. Então, esses são documentos que somente eu, no meu nome, tive que fazer. Contrato de promessa de trabalho e o currículo. Daí depois teve os documentos, só eu tive que enviar, né, para o meu agrupamento, que foi a cópia da nossa certidão de casamento. Ela tem que ser, tem que ser aquela de inteiro teor, que ela é um pouquinho mais cara para tirar no cartório, ela tem mais informações, e além disso, ela tem que ser apostilada. Tem que ir num cartório e dizer que tu quer fazer a apostila de AIA. É um carimbo e uma assinatura reconhecendo que aquele documento também é válido para outro país, né? Que ele é reconhecido para ser usado em outro país também. Então você vai pagar mais uma taxinha, acho que a gente pagou 70 e pouco para fazer essa apostila de AIA. É bem simples, é só chegar com a certidão de vocês no cartório e dizer, ó, eu quero fazer a apostila de AIA. Ele já sabe o que é, vocês vão deixar lá o documento, não fica pronto na hora, acho que leva em média de 3 dias. E você depois só volta para buscar. Ah, eu não consigo ir, posso mandar alguém? Pode, só mandar alguém levar teu documento, pagar e depois pegar. Então, muito importante, a data de validade desse documento. Então, nesse processo, por mais que os documentos são muito simples de tirar, são documentos pessoais, eles têm data de validade. Então, sempre é bom se informar qual que é a data de validade de cada documento. Quando é que vocês vão começar o processo para não ter nada muito antigo para precisar ficar gastando para refazer? Por exemplo, a certidão de casamento tem que ser uma certidão de pelo menos de no mínimo 6 meses, não pode ser uma certidão muito antiga. Então, se vocês tirar uma agora e demorar muito para começar o processo, vocês vão ter que gastar de novo tirando outra. Tanto antecedentes criminais, Isso, como o PB4, os últimos 3 comprovantes de renda. Então, se atentem a isso. Qual data que vocês vão dar entrada no processo? E façam os documentos com datas equivalentes a essa data. Daí tá, além da certidão de casamento, eu preciso também mandar um termo de responsabilidade.
Nada mais é, esse termo quem mandou para a gente já pronto foi a nossa advogada, mas tem também, vocês encontram em qualquer lugar. Eu posso deixar também uma cópia do modelo, se vocês precisar, pode chamar a gente. E nada mais é do que um termo dizendo que o David se responsabiliza em me sustentar. É simples assim, dizer que eu sou madame e que ele vai me bancar. É basicamente isso. Então, lá tem que dizer eu, David, documento tal, Isso eu responsabilizo e que pelas compras vou da Shein, dessa mulher, e blá, blá, isso, blá, blá. das maquiagens, da comida, dos passeios, das voltinhas no shopping dessa mulher, e botar meus dados, e ele que assina, tá? Daí eu tenho que mandar junto com os meus documentos esse termo. E outra coisa que eu preciso mandar também é todos os documentos do David equivalente a dinheiro, tipo o extrato bancário, o imposto de renda, o contrato de trabalho, eu também preciso mandar uma cópia dos mesmos documentos que ele está mandando. Então, eu tenho que tirar uma cópia extra dos documentos dele e botar também junto com os meus, para comprovar que eu estou indo por causa dos valores que ele vai receber, por causa da proposta de trabalho dele, porque ele tem um extrato bancário que me sustenta, ele tem todos os dados informando que ele tem condições de me manter lá no país. Então, Porque por mais, basicamente é isso. porque por mais que seja um processo David com agrupamento familiar Jéssica, são dois processos diferentes. Por isso que tem que botar em duas pastas diferentes, porque cada passaporte Vem vem com o com o seu seu visto. visto, que está por aqui. Então, o meu tá aqui e o da Jéssica tá no Aqui. passaporte dela ali, bem bonitão. Então, eu tenho a mesma autorização de entrada que ele. Então, por isso que tem que mandar os documentos. É assim, ó, é o mesmo processo, a gente vai mandar junto, vai ser protocolado junto, mas em pastas separadas. A gente vai botar as duas pastas de documentos do David e a da Jéssica juntas num envelope só, mas em maços diferentes, os meus documentos dos documentos dele. Isso também para dar uma facilitada no trabalho deles lá, né? Deve ser por isso que eles solicitam assim. E assim, gente, quando a gente vai mandar esses documentos, tem uma ordem bem certinha, tem que botar naquela ordem os documentos, tá? Então, por isso que a gente achou legal contratar essa assessoria que nos ajudou bastante. Elas nos deram, assim, deu tudo mastigado pra gente. E daí depois, juntaram todos esses documentos, bom, vocês vão entrar eu acho que dá para fazer pelo site, porque quem fez essa parte pra gente foi a advogada. Vocês vão entrar em contato com a empresa VFS. Essa empresa, ela fica em São Paulo e ela tem parceria com o Consulado de Portugal. O que ela faz? Ela faz uma triagem de toda a tua documentação. Então, primeiro, a gente junta os documentos, entra na VFS, faz o cadastro, protocola, né, que tu quer dar entrada no processo, vai preencher um formulário, tu vai imprimir esse formulário e colocar junto com teus documentos, assinado com data, e vai enviar junto. Fez o formulário, pagou a taxa, porque tem uma taxa. Ela varia de acordo com o câmbio do euro, tá? Mas no dia que a gente pagou foi 715 por pessoa, cada um paga a sua taxa, porque cada um vai receber o seu visto. Então a gente recebeu a gente fez esse pagamento, pode fazer ou direto no número da conta dessa VFS, pode fazer por Pix. Não pode fazer TED, não pode fazer DOC, nada disso. Ou tu vai lá e deposita direto na boca do caixa, nessa conta, Ou faz ou um tu faz Pix. um Pix, tá? Daí fez o Pix, tem que imprimir o comprovante e colocar junto com os documentos que vai ser enviado pelo correio. Beleza, pagou os documentos, você vai e vai colocar no correio. Vai enviar os dois maços de documentos juntos no envelope pelo correio junto com o passaporte original. Porque o passaporte tem que ir junto para eles colocar o visto de vocês. E se Deus quiser, voltar com o visto de vocês também. Em nome de Jesus. A gente ficou um pouquinho com medo, né? Lógico, de mandar passaporte assim pelo correio. Então, na hora que a gente foi no correio, a gente botou todas as coisas Todas as possíveis. seguranças que tinha para botar, de SEDEX, para ser Rastreamento, mais rápido, chegar no outro dia ou no mesmo dia. para saber onde é que anda a entrega, porque é nossa responsabilidade até que chegue na empresa, né? Então, se perder no caminho, o BO é nosso. Mas, né, o nosso chegou certinho. Quando eles recebem, né, porque na hora que tu faz lá o teu formulário na VFS, tu bota, né, contato de e-mail, telefone, e quando eles recebem, eles informam que eles receberam. Então, a partir daquele momento que eles receberam, os documentos é responsabilidade deles. Então, já é um peso a menos. E daí eles fazem toda a análise, eles fazem toda A a triagem. triagem,
E se tiver faltando algum documento, antes de ser enviado para o consulado, eles avisam que está faltando esse documento ou que precisa atualizar, que no Para te nosso reenviar. caso, a gente teve que atualizar o PB4 e a gente fez o que eles pediram e reenviou para eles. Beleza, tudo certinho. Por isso que é uma dica de ouro. Vejam bem a data dos documentos que vocês estão mandando, confira os documentos uma, duas, três vezes se necessário, antes de mandar para lá, para não chegar a bater lá na VFS e acontecer deles ver alguma irregularidade, algum documento que está atrasado, que já vai vencer, e ter que todo esse transtorno de ter que pagar uma taxa novamente. Porque quando acontece isso, além da taxa que a gente já pagou lá de 700 e pouco, para atualizar algum documento no envio para eles, porque daí pode ser por e-mail, não precisa mais ser pelo correio, essa correção. Daí a gente tem que pagar mais uma taxa de 70 e poucos por pessoa, por essa atualização de documento, para eles atualizar lá no sistema deles. Então, tudo é um gasto a mais, por isso tem que ser bem certinho. E não se assuste, tá, gente? Quando vocês começarem a imprimir, vocês vão ver, é muita folha. Assim, ó, deu um tanto assim de folha para cada um da gente. Então, é muita coisa. Mas como a gente já explicou, é tudo documento simples. Então, beleza, enviamos, eles conferiram, tudo certo, eles enviam direto para o consulado português e eles nos avisam, ó, os documentos foram enviados para o consulado e eles passam um número de um protocolo, que é o protocolo do próprio consulado, né, de como está o processo. Todas as vezes que a gente foi lá conferir o protocolo, ver como é que estava, né, o processo. Em análise. Sempre aparece isso. Seu processo está em análise pelo consulado português. no consulado português de São Paulo. Era isso que aparecia. E ok, né? Ficamos esperando. E do dia que foi dada a entrada no consulado português, que a gente recebeu em e-mail, o documento de vocês foi para o consulado, demorou apenas 20 dias. 20 dias. Eles prometem que pode ser até 50. Foi por isso que a gente não pôde comprar passagem, porque a gente não sabia quanto tempo ia levar. Podia ser antes, podia ser depois, então não tem como ter uma precisão. Então, primeiro faz o processo, tu vai botar lá uma data mais ou menos de quando tu pretende ir, porque eles precisam saber, e esperar. Daí eles receberam, levou apenas 20 dias para a gente receber uma resposta. E a gente recebeu, né? A gente estava no shopping, né? Acho que a gente já falou isso para vocês. A gente recebeu uma mensagem da nossa advogada com frio na barriga, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que precisa de mais algum documento? Deu alguma coisa errada? O David ficou até com medo de abrir a mensagem. Daí eu falei, não, abre pra gente ver lá o que é. E daí foi a nossa advogada avisando que ela tinha acabado de receber a informação de que os nossos passaportes já tinham sido devolvidos, já tinham sido enviados pelo correio para nos devolver. E o que ela falou? Bom, quando eles fazem isso, eles não dizem se foi aprovado ou negado. Mas ela, pela experiência que ela tem, ela nos falou: olha, geralmente, quando não foi aprovado, eles te dão um prazo para te regularizar o que estivesse de errado. Eles fazem igual a VFS, eles mandam um e-mail dizendo, ó, esse documento aqui... E tu tem um prazo. Não tá certo, esse documento aqui... Apesar que é um pouco, que eu vejo que é um pouco difícil, porque como tem essa triagem antes, para ir para lá, realmente é só se tiver alguma coisa muito errada para eles darem essa negativa, né? Então, ela falou, então como eles não pediram nada para corrigir nada, é bem possível que tenha sido aprovado. Mas eu não posso dar certeza para vocês. E daí ela nos enviou já o protocolo que eles passaram para ela do correio, né? O rastreamento, como ele já tinha enviado, e o David na hora foi olhar, né? E já tinha sido enviado, ela no dia que ela mandou pra gente, que ela recebeu, o correio já tinha sido o consulado. Foi no dia 9. O consulado já tinha enviado no dia anterior, só que ela só recebeu essa informação no dia seguinte. Então, no dia seguinte, ele já estava aqui para ser entregue. Então, ele já tinha saído para entrega, quando eu vi no já estava na nossa cidade, né, para a gente receber. O David abriu lá e disse que já saiu para entrega. Então, estava na rua aí com os funcionários do correio. E a gente ficou naquela, ai meu Deus, tem que chegar logo. E graças a Deus, chegou ali no mesmo dia. Depois o meu irmão ligou avisando, né, que eu tinha botado o endereço da minha mãe para devolução, que tinha chego lá. E daí ele trouxe pra gente e estava lá. O nosso passaporte. A mão para abrir. Estava em embalagens separadas, tá? O David veio numa correspondência e o meu em outra. Os passaportes já estavam abertos, já na página que estava o visto. Que veio colado, e já estava com visto. Então, o nosso visto, ele tem... A gente tem um prazo, né, para entrar em Portugal. A gente tem até 4 meses para dar essa entrada em Portugal.
ele já veio com uma data de agendamento no CEF, que é para a gente ir lá, levar as documentações de quando a gente chega lá, para comprovar que a gente já está lá, que a gente já está trabalhando, e para eles nos enviar a nossa residência fixa. Essa documentação que a gente já tem data lá em Portugal, já é para dar entrada na residência. Por isso que a gente indica vocês já irem com o visto daqui. Porque já facilita todo esse... Porque tem gente que fica até 2 anos para poder conseguir uma data para poder ir no CEF. Quem geralmente vai como turista, né? Chega lá e vai dar entrada no processo lá em Portugal. Tem gente que leva até 2 anos para conseguir somente esse agendamento. E que no nosso já veio direto no nosso visto. Então, facilita muito. Por isso que a gente indica muito vocês fazerem. Então, galera, de documentação é isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode nos chamar, tanto aqui, deixar uma mensagem, ou chamar a gente no Instagram. A gente vai amar ajudar vocês. E continuar acompanhando, né? Porque agora vai começar uma nova fase, né? Agora é a preparação para a viagem. A gente, como falou para vocês, a gente está com uma parceria de uma empresa que consegue passagens muito baratas. Então, eles encontraram passagem por uma companhia aérea que a gente não conhecia, mas que foi com preço muito bom. Então, vai ser a nossa primeira viagem com essa companhia aérea. É uma companhia aérea, como eu falei, a gente não conhecia, mas o custo-benefício dela era tão bom que a gente resolveu ir por ela. Vamos fazer até uma escala um pouco inusitada, uma escala inusitada não, mas uma escala que não é tão comum para quem vai para a Europa. Então a gente vai gravar tudo isso para vocês, para contar como é que foi a experiência com essa companhia aérea que a gente conheceu agora. Não é uma companhia nova, tá? Ela faz pouco tempo que ela atua aqui no Brasil, mas no mundo ela é uma companhia muito antiga, eu pesquisei, ela é bem renomada, mas não é comum se ver fazer esse trajeto por ela. Então a gente vai trazer a nossa experiência com essa companhia aérea para deixar de dica quando vocês precisar, né? Porque o preço dela realmente é muito bom. Então a gente vai trazer tudo isso para vocês, né? Aquela arrumação de mala, aquela bagunça, as despedidas, né? Que agora de novo vai ter as despedidas, mas também o nosso recomeço em Portugal, Sim. né? A gente vai trazer para vocês as nossas primeiras impressões chegando lá, os nossos primeiros perrengues, Abertura de empresa, abertura de conta, procura de casa, de trabalho. Então, é isso, galera. Espero que a gente tenha esclarecido o máximo de dúvidas. Se ficou ainda alguma dúvida, pode nos chamar. Tudo que a gente faz aqui é para facilitar vocês, os perrengues que a gente passou, as informações que a gente não teve, a gente quer trazer para que vocês não precisem passar pelos mesmos perrengues. Então, quem ficou até aqui, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, né? Compartilhem. Não se esqueçam de orar pela gente também, por essa nossa nova trajetória. E sejam bem-vindos ao nosso mundo!